Bom dia a todas e todos. Nós estamos instalando aqui agora o nosso painel de opressões, de luta contra as opressões. Eu sou a professora Janaína, de São Paulo, Zona Sul. E antes da gente começar a chamar a composição da mesa, nós queríamos fazer duas colocações importantes aqui. A primeira é muito triste. Infelizmente, na quinta-feira, nós tivemos uma companheira nossa que foi assassinada no assentamento Madre Terra. Mais uma mulher, mais uma das nossas, que foi exterminada nesse país machista e opressor, explorador que nós vivemos. Mais uma nossa que morreu nos campos e que traz e que segue aqui com a gente, representando o nosso sangue e suor, e segue aqui entre nós presente. O nome da nossa companheira é Etelvina Maria, e nós queríamos pedir que todo mundo se levantasse para que a gente fizesse uma homenagem a ela. Etelvina Maria, presente. Etelvina Maria. Etelvina Maria. Até o socialismo, sempre. Agora vou falar de professores, passo para vocês, tá? A segunda coisa é que hoje é dia 15 de outubro. E hoje é dia das professoras e dos professores. É uma data muito cara e muito importante para nós. Aqui nesse congresso nós temos uma delegação de educação que representa cerca de 30% dos delegados e delegadas. E nessa delegação, assim como na base do setor de educação, nós temos no mínimo 80% de mulheres trabalhadoras que todos os dias atravessam as comunidades desse país para trabalhar junto aos filhos da classe trabalhadora, junto aos nossos filhos, porque nós somos aqueles que defendem a educação pública, gratuita e de qualidade. Nós somos aqueles e aquelas que tentam, com ardor, todos os dias, garantir aquilo que esses governos traidores não nos garantem. A educação é dos trabalhadores. A educação tem que ser controlada pelos trabalhadores. E a gente quer pedir uma salva de palmas aqui a todos os professores, a todas as professoras, e dar um viva aqui a nossa luta permanente em defesa da educação pública de qualidade para todos, por uma escola da classe trabalhadora e para a classe trabalhadora. Você quer se apresentar e depois a gente começa a chamar? Porque eu vou me apresentar e já começo a chamar. Tá ok. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu sou Gilvani, sou de Sergipe, trabalho na Petrobras, ajudo a organizar o Movimento de Mulheres em Luta, sou do PSTU. E, claro, né, organizamos todas as lutas lá da CSP com Lutas, juntamente com os trabalhadores terceirizados, né, os operários terceirizados, o SOS Emprego, as mulheres do telemarketing, né, as companheiras das ocupações, os companheiros das ocupações que também estão aqui presentes, enfim, a classe trabalhadora de conjunto, que a nossa meta é organizar para poder fazer a revolução socialista. Bom dia, meu nome é Vitória, eu sou do Afronte, que é um novo movimento de juventude que acabou de surgir e que já surge escolhendo um lado, que é o lado da classe trabalhadora e que, por isso, já no seu início, se filiou à CSP com Lutas e que tem muito orgulho de compor a juventude da CSP com Lutas ao lado dos companheiros do Juntos e ao lado dos companheiros da ANEL, que eu já queria chamar para vir compor aqui a mesa, para a gente já dar início à mesa. Também queria chamar o MML, o Quilombo Brasil e o Carlos Daniel, LGBT. Seguindo aqui a nossa lista da galera que vai compor essa mesa, SOS Emprego, todos os que a gente falar já podem vir compor a mesa, tá, gente? SOS Emprego,
Trabalhadores rurais, Abel. Quem são? Qual é o nome deles? Do SOS Emprego, Alexandre e Eduardo. Os Seringueiros do Acre, companheiro Osmarino. Do Luta Popular e do Nós da Sul. Moquibom, Inaldo Gamela. Servidores Públicos, Lobão. É isso, né? Certo? Como que vai usar a ordem? Eu era para ser o terceiro, mas a Pagu pediu para eu falar com você que a gente combinou para eu ser o primeiro, porque vai ter um asco LGBT aqui, mano. É 7. Tá a minha primeira fala. Tá. Ali a Ana, ali, ó. Tá, beleza. Só que eu nem preparei tudo, né? A ordem de chamada agora, que eu não sei o que a gente faz. 5 minutos no máximo. Não, Ana, pô, 5 minutinhos, não, vamos... Tenha coração, paciência. A gente vai fazer um vrac. Então, não é a sua fala ainda, né? Não, não é do meu tempo, pelo amor de Deus, não, acabou de falar agora. Qual que é a ordem de quem vai falar? Que não é do meu tempo. Seu ato já vai começar agora? Vai. Então já é o ato, eu vou dar o sinal e vou descer. Pessoal, LGBT, ó. Pessoal. É agora. As bi, as gay, as travas sapatão. Tá tudo organizada pra fazer revolução. As bi, as gay, as travas sapatão. Tá tudo organizada pra fazer revolução. Vitória, você é melhor que eu nisso. Vai ter cura, vai ter luta. Não. 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 Vai ter luta. Eu não saí! Eu explodi o armário! Sou LGBT! Sou revolucionário! Eu não saí! Eu explodi o armário! Sou LGBT! Sou revolucionário! Eu não saí! Eu explodi o armário! Sou LGBT! Sou revolucionário! Quem vai ler? Quem vai ler? Quem vai ler? Quem vai ler? Você que vai ler? Bom dia, trabalhadores e trabalhadoras. Nós do Setorial LGBT entendemos que a luta pela superação do sistema capitalista exige a luta e a superação de todas as formas de opressões, inclusive a opressão LGBT, que é secundarizada nos partidos, nas organizações, nos movimentos e também no Congresso. Então, por isso, a gente vai apresentar uma moção de repúdio em relação à decisão que autoriza a cura gay. Pedimos a aclamação de todo o plenário para nós aprovarmos por unanimidade essa moção. A moção vai ser lida aqui. Então, nós vamos apresentar aqui uma moção de repúdio contra essa liminar do juiz que visa aí revogar a decisão do Conselho Federal de Psicologia. Nós, congressistas do 3º Congresso Nacional da Central Sindical e Popular, CSP com Lutas, repudiamos a decisão da liminar do juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara do Distrito Federal, apresentada na sexta-feira, 15 de setembro deste ano,
que visa revogar a Resolução número 01 de 1999 do Conselho Federal de Psicologia, na qual existe o impedimento de que a categoria profissional realize práticas terapêuticas de reversão sexual, a cura gay. Essa decisão, além de ferir o posicionamento ético-político da psicologia brasileira, ainda contraria a deliberação da Organização Mundial de Saúde, que desde 1990 retirou do Código Internacional de Doenças a homossexualidade e, assim, atende à luta LGBT pela despatologização das diversas orientações sexuais que não se classificam no padrão heteronormativo. Na prática, a referida decisão do juiz ataca os direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, reforçando a opressão e a discriminação por LGBTfobia. Por entender que a superação da sociedade capitalista envolve a superação de todas as formas de opressão, a CSP com Lutas diz: é preciso colorir as lutas pela criminalização da LGBTfobia, nenhuma LGBT a menos, e por um mundo sem opressão e sem exploração. Nós pedimos, então, a aprovação por aclamação dessa moção de repúdio. As bi, as gay, as trans e as sapatão, tão tudo organizada pra fazer revolução. As bi, as gays, as trans e as sapatão, tão tudo organizada pra fazer revolução. As bi, as gay, as travas, sapatão. Pessoal, só mais uma palavra de ordem que diz: com quem é nossa unidade? É a unidade com os trabalhadores do campo e da cidade, com os negros, as mulheres, os LGBTs e os índios. Então vamos lá todos falar essa nova palavra de ordem. Com foices, martelos, arco-íris e tambores, a nossa unidade é com os trabalhadores. Com foices, martelos, arco-íris e tambores, a nossa unidade é com os trabalhadores. Com foices, martelos, arco-íris e tambores, a nossa unidade é com os trabalhadores. Pessoal, bom dia. Eu acho que deu para todo mundo acordar com essa manifestação linda das LGBTs da nossa classe aqui no nosso congresso da CSP com Lutas. Eu sou o Carlos Daniel e vou ter a honra, a alegria de fazer a fala em nome das LGBTs aqui na mesa, que também tem o combate às opressões. A gente começa dizendo que 2017 é o ano, como foi dito aqui, nesse congresso, e o mês é o mês de outubro, em que se comemora o centenário da Revolução Russa. Mas vejam, a Revolução Russa retrocedeu, e o capitalismo é o sistema econômico que vigora na humanidade. No mesmo solo em que há 100 anos, pela primeira vez na humanidade, a homossexualidade não foi crime com a Rússia e com a União Soviética Socialista. As mulheres puderam ter o direito ao aborto legal na União Soviética Socialista. Neste mesmo solo, 100 anos depois, com o avanço do capitalismo, as LGBTs, no solo russo de 2017, estão sendo colocadas E aqui estamos nós, chegando, a negrada do Quilombo. Somos nós aqui, representando nossa herança quilombola. Sejamos muito bem-vindos. Tá linda essa manifestação do nosso povo, da nossa história.
Ô, me dê licença, dona da casa, eu já cheguei. Ô, me dê licença, dona da casa, eu já cheguei. Eu vim aqui, foi meu pai que me mandou. E abalou, abalou, abalou. E abalou, abalou, abalou. Ô, me dê licença, dona da casa, eu já cheguei. Ô, me dê licença, dona da casa, eu já cheguei. Olha bem aqui, foi meu pai que me mandou. E abalou, abalou, abalou. E abalou, abalou, abalou. Ô, me dê licença, dona da casa, eu já cheguei. Ô, me dê licença, dona da casa, eu já cheguei. Olha, vim aqui, foi meu pai que me mandou. E abalou, abalou, abalou. Olha, vim aqui, foi meu pai que me mandou. E abalou, abalou, abalou. Não, não. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga não assanha formigueiro. Pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga não assanha. E quem não pode com a formiga? Quem não pode com a formiga? Olha, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga? Olha, pisa ligeiro, quem não pode com o quilombo não assanha seu guerreiro, quem não pode com o quilombo, e quem não pode com o quilombo, pisa ligeiro, quem não pode com o quilombo não assanha seu guerreiro, pisa ligeiro, quem não pode com o quilombo não assanha seu guerreiro, e quem não pode com o quilombo, e quem não pode com o quilombo. Olha, pisa ligeiro, quem não pode com o quilombo não assanha seu guerreiro. Hein? Obrigada, gente. Vamos dar continuação aí à fala do Carlos Daniel. O auditório tá meio vazio, né? Mulher, 6 minutos, porque acabou tudo aqui. Abrindo aqui o nosso painel com uma linda manifestação aqui, que representa a nossa luta ancestral, negra, quilombola nesse país. Agora a gente vai recomeçar aqui a fala do companheiro Carlos Daniel, que vai falar sobre o tema LGBT. Pessoal, muito bom dia, mais acordados ainda que nunca, com as duas manifestações de setores oprimidos da nossa classe. Vamos lá. A gente começou a nossa intervenção dizendo que a gente reivindica muito o que a gente entende que é o caminho para a nossa classe e o caminho para a humanidade.
a gente comemora e aprende as lições da Revolução Russa, que faz 100 anos agora em 2017. Mas a gente comemora e também faz o balanço de que para a nossa classe e para os setores oprimidos em especial, não tem outro caminho. Porque hoje em dia, no solo russo, onde houve a vitória da contra-revolução no segundo momento e depois a restauração do capitalismo, infelizmente, as LGBTs são colocadas em campos de concentração. Em 2017, as LGBTs da Chechênia, uma das regiões da Rússia, são levadas para campos para que lá elas pereçam, para que elas morram, para que elas sejam segregadas, como foram também as LGBTs durante a Segunda Guerra, as famosas triângulos roxos. Ou seja, o que a gente está dizendo é que para nós não tem outra saída. Mas o que acontece na Rússia nesse momento não é algo isolado da Rússia. O que acontece na Rússia é reverberado, infelizmente, como ataques aos setores oprimidos em outros lugares. Quem não viu há pouco mais de um ano, em Orlando, nos Estados Unidos, 49 LGBTs mortas num crime de ódio. Quem não viu a ascensão com 13% do partido nazista na Alemanha, da Marine Le Pen na França e aqui no Brasil, o fenômeno Bolsonaro, que diz que nós somos doentes, que diz que nós merecemos nada mais ou nada menos do que sermos curados, se a gente não for curado, sermos exterminados. Infelizmente, a gente vive uma realidade que, inclusive, companheiros, é apoiada pela doutrina que a igreja e que muitas religiões fazem, de nos segregar, de dizer que nós queremos ideologizar aquilo que é natural, que nós queremos ideologizar o papel do homem, o papel da mulher, que tem que ser submisso, e o papel das LGBTs, que não deve existir naturalmente. E nós vamos contra esse movimento, porque infelizmente a ideologia de gênero reverbera, não só aqui, não só no mundo, mas no Brasil. Os companheiros e companheiras viram o que aconteceu com a aprovação do Estatuto da Família. O Estatuto da Família diz que as LGBTs não são famílias. Nós não temos direito ao Programa Saúde da Família do SUS. Nós não somos reconhecidas pelo Estado brasileiro como família. E nada mais é do que a tradução dentro do ordenamento legal, dentro do direito brasileiro, da segregação, da diminuição das LGBTs e também das mulheres nesse caso. Mas mais ainda, esse ano nós nos deparamos com uma outra realidade. A realidade de ter reavivado o projeto da cura gay. Desta vez pelas mãos do Poder Judiciário, que nós também aqui como LGBTs queremos dizer, não temos nenhuma confiança também no Poder Judiciário, porque é um poder que julga contra a nossa classe e que julga contra as LGBTs. E dessa vez o juiz disse, nós podemos permitir que psicólogos curem as LGBTs, nós podemos permitir que essas pessoas sejam tratadas, leia-se, sequeladas. Nós lutamos muito para que a homossexualidade saísse do CID das doenças na década de 80. Nós agora podemos falar da nossa orientação sexual, mas nós ainda temos no CID das doenças, classificado como doença, a transfobia, a bifobia, ou seja, a transexualidade não é reconhecida como uma orientação e como uma identidade. Nós não temos o direito de ser e de amar, mas a gente quer dizer que a gente resiste. As LGBTs há 3 semanas fizeram um ato lindo na Avenida Paulista e no Brasil inteiro. 15 mil LGBTs gritando nas ruas da Avenida Paulista que doente não são as LGBTs, doente é o sistema capitalista que nos mata a cada dia, pouco a pouco, a nossa classe. Nós queremos dizer que é fundamental que essa central, além da mesa, faça movimentos, colora, torne negra, torne feminina a nossa luta. A nossa fala foi interrompida por uma manifestação que é necessária, porque a nossa classe é uma classe que tem cor, que tem gênero e que tem orientação. Portanto, a gente quer dizer aqui que o nosso direito de lutar e resistir é essencial que seja debatido, infelizmente domingo muito cedo, que nos próximos congressos não seja assim a mesa de combate a opressões, tem um ponto com mais centralidade, mas é essencial que essa classe lute organizadamente, porque a luta das LGBTs é a luta da classe trabalhadora.
esse ano a gente teve um assassinato brutal no país. A gente teve a morte, dentre tantas outras, de uma travesti que chocou porque foi filmada. A certeza da impunidade foi tão grande que foi filmada. A Dandara, em Fortaleza, ela foi morta a pedradas, ela foi morta a chineladas, ela foi colocada num carrinho de mão. A morte dela é uma morte típica contra nós LGBTs. Eles querem nos exterminar. São mortes feitas com requintes de crueldade, com a desconfiguração da nossa face. Mas a gente quer dizer, para finalizar a nossa fala, que o ódio que nos faz matar todos os dias como a Dandara e outras tantas de nós, um dia, os bolsonaros, os LGBTfóbicos e os capitalistas, nós vamos cobrar a conta da morte da Dandara. Nós vamos cobrar a conta do sangue das LGBTs que é derramado todo dia. Porque a gente tem a convicção e a certeza que com a revolução do proletariado, com a revolução colorida, nós vamos poder viver, ser e amar, sem medo de sermos mortos, de tomarmos lâmpadas na Avenida Paulista e de enterrarmos soldados da nossa classe, como foi a Dandara, todos os dias, como a gente tem feito. Viva ao futuro da humanidade, viva as LGBTs que vão poder nascer nesse mundo e existir sem sermos mortas todos os dias. Viva a Revolução Socialista, viva a nossa classe. Arrasou, Carlos Daniel. Agora a gente quer chamar o Quilombo Brasil, o Hertz. Bom dia a todos e a todas. Para nós é uma grande satisfação estar participando de um congresso como esse aqui da CSP com Lutas, que para nós já é vitorioso. Eu faço parte de uma organização de hip hop chamada Quilombo Brasil, que surgiu em 2009 e já se filiou à CSP com Lutas, mas que foi impulsionado por uma outra organização de hip hop que surgiu no Maranhão há quase 30 anos atrás e que não só é parte integrante da CSP com Lutas, mas que é parte daqueles que ajudaram a construir essa central, por isso nós reivindicamos ela. Hoje é um dia de comemoração de professores, hoje também está completando ano de fundação dos Panteras Negras, uma organização que, apesar dos erros, para nós é uma referência. Hoje, uma organização de hip hop que nós fundamos aqui em São Paulo no ano passado, também está fazendo ano, que é o O3. Mas hoje também completa 13 anos de um dos maiores crimes cometidos nos últimos anos na América Latina, que foi a ocupação criminosa do Haiti, praticada pelo governo de Frente Popular, praticada pelo governo do PT. Mas também nos orgulha saber que aqui entre os presentes tem uma organização filiada à CSP com Lutas, que é a USE, que é a Associação de Imigrantes Haitianos, e que faz parte também daqueles que faz com que esse plenário, com que essa central esteja mais enegrecida. E está mais enegrecida porque a CSP com Lutas conseguiu captar o ódio de classe que subiu os morros e da classe que com ódio desceu os morros e ocupou Copacabana por 48 horas depois da morte do DG. A CSP com Lutas também tem que se deixar contaminar pela ousadia da molecada da periferia, aqueles que são invisíveis para parte das organizações de esquerda, mas que são perceptíveis pela polícia e que ousaram ocupar as escolas de São Paulo e que se estendeu por todo o país. Não só ocuparam, mas aquilombaram, fazendo debate de raça, de gênero, sobre extermínio da juventude negra. Não é à toa que a burguesia teve que reagir a isso e está tentando impor o escola sem partido, porque viu que a hegemonia de um aparelho de reprodução do machismo, do racismo, da LGBTfobia estava sendo questionado. A CSP com Lutas tem que se deixar contaminar por aqueles que fizeram os rolezinhos, aquela juventude que estava na jornada de junho, que também estourou nas periferias. E não foi à toa que a burguesia também teve que reagir. O PL 171 de redução da maioridade penal também serve como isso, é uma reação da burguesia. Para aqueles
e para aquelas que acreditam que nós estamos vivendo numa onda conservadora, eu queria pedir a vocês que vá além da espuma dessa onda, que mergulhe por baixo dessa onda, porque por baixo dessa onda tem corpos negros submersos, por baixo dessa onda tem corpos de mulheres negras submersas, porque os últimos 13 anos foi um dos períodos mais tenebrosos para a juventude negra desse país, foi um dos períodos mais tenebrosos para mulheres negras desse país. E está aí os dados que foi publicado essa semana, os índices que mostram o feminicídio negro nesse país. E dos 10 municípios mais violentos para as mulheres pretas desse país, a maioria é governado pela Frente Popular, pelo PT e pelo PCdoB, a exemplo da Bahia. Mas, camaradas, a alma do nosso povo e da nossa classe foi lapidada pela história. Nós enfrentamos, durante 350 anos, a maior ditadura da história do capitalismo, que foi a escravidão. E em condições completamente adversas, nós organizamos levantes, nós tocamos fogo na senzala, nós organizamos os quilombos. E essa burguesia não dorme quando vê os pretos. E essa reação se mostrou no último período. Não é possível dizer que houve um retrocesso no nível de organização de consciência da nossa classe, sobretudo do nosso povo negro, pegando só o último semestre de 2017, eu particularmente nunca vi um semestre tão explosivo e tão polarizado como esse que nós vimos nos últimos 6 meses. O carnaval mais politizado da história do país foi esse agora do início do ano. Nenhum dos meses do primeiro semestre de 2017 passou em branco. Todos eles passaram literalmente em preto. O 8M, o 15M, a greve geral histórica. Mas para aqueles que acham que nossa classe está tomada pela cordialidade, que a nossa classe confraterniza a senzala com a Casa Grande, tiveram que trair o 30 de julho. Porque era muito para esses que acham que o nível de consciência retrocedeu ao paleolítico inferior, como se o nível de consciência de nossa classe tivesse retrocedido ao nível de consciência do Australopithecus. Ao contrário, os camaradas. Se existe um laboratório nesse país, se existe um laboratório de conciliação de classe, esse laboratório não está no chão das periferias, não está no chão das fábricas, não está no chão dos quilombos, não está no chão das aldeias, nem no chão das cadeias. O principal espaço de conciliação de classe, portanto de cordialidade nesse país, de formar homens e mulheres cordiais, chama-se Frente Popular. Foram eles que, quando nossa classe se levantou para enfrentar o Temer, enquanto eles queriam salvar o Lula, a nossa classe queria salvar os seus direitos, a nossa classe queria salvar a sua vida, porque a nossa classe está... A sobrevivência passou a ser uma tarefa revolucionária para a nossa classe. E para concluir, companheiros, eu acredito que a classe trabalhadora desse país, que é majoritariamente negra, vai se encontrar com a sua história, vai derrubar o capitalismo, e a partir dos escombros do capitalismo, nós vamos construir uma verdadeira democracia racial, uma sociedade de homens e mulheres livre. Viva a luta do povo negro, viva a luta pelo socialismo, abaixo o capitalismo. Vamos em frente. Parabéns, CSP com Lutas. CSP com luta, sou quilombola, eu sou de luta, vou construir a CSP com lutas. Gente, antes de dar andamento aí à mesa, a gente queria anunciar que uma pessoa perdeu uma caixinha de remédio, daquelas que separa por dia. Então,
Quem perdeu pode vir aqui na mesa buscar. E uma pessoa perdeu dinheiro também. Então, quem perdeu dinheiro, não tem nada escrito aqui. Então, vamos ver aí. Tá, se não aparecer, a gente doa aqui. Mas alguém perdeu também um cartão de hotel Dormacaba e 2 crachás. Ludson Maciel Pinheiro, do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviço de Saúde. E Warner da Rosa Ripoll, Oposição Metalúrgica de Canoas. Gente, queria chamar agora a Marcela, do MML. Bom dia, companheirada. Um bom dia especial ao conjunto das mulheres trabalhadoras que estão construindo esse 3º congresso da CSP com Lutas. Essa central, desde a sua fundação, assumiu um desafio de dar conta de 2 tarefas, que foi organizar as mulheres trabalhadoras contra o machismo, combatendo as diversas ideologias que tentam nos afastar da concepção de classe. E também educar o conjunto dos trabalhadores de que a tarefa de lutar contra a opressão não é uma tarefa só dos setores oprimidos, mas uma tarefa do conjunto dos trabalhadores. Esse desafio é grande, porque a gente precisa enfrentar todos os dias a ofensiva do capitalismo para que se reproduza dentro da nossa classe todas as facetas do machismo. E com isso, enfraqueça e divida a nossa classe. E ao dividir e enfraquecer a unidade da nossa classe, consiga explorar ainda mais a força de trabalho das mulheres, dos negros, dos LGBTs. Esse desafio se deu num momento fundamental, no momento em que grande parte das organizações de mulheres, incluindo a Marcha Mundial de Mulheres, se tornavam base de apoio ao governo do PT e fechavam os olhos para o ataque desses governos ao conjunto das mulheres. A Conlutas, nesse momento, foi capaz de enfrentar também o primeiro governo de uma mulher na presidência, o governo Dilma, que atacou o conjunto das mulheres. E foi capaz de evidenciar que não basta ser mulher para representar as mulheres trabalhadoras. E nós, do Movimento Mulheres em Luta, somos fruto desse projeto e desse esforço de apresentar para as mulheres da nossa classe uma ferramenta e uma alternativa de organização classista e socialista. Por isso, nós temos muito orgulho de construir essa central e esse projeto. E nós temos certeza que esse orgulho é também de todas as companheiras que, desde o início, deram a batalha dentro da central para garantir esse projeto. E nesse momento em que a gente vê se aprofundar a crise econômica e que coloca para as mulheres o aprofundamento também da violência e do machismo, justamente para aumentar a exploração da sua força de trabalho, e que é também o momento em que as mulheres protagonizam lutas gigantescas e se tornam, mais uma vez, a vanguarda do enfrentamento do capital, como se deu nos Estados Unidos com a marcha de mulheres contra o Trump, enfrentando o governo do país mais imperialista do mundo. E como se deu na construção da greve internacional de mulheres, que no Brasil foi o estopim das grandes manifestações contra a reforma da Previdência. Nesse momento, a nossa central tem a tarefa de cada vez mais aprofundar aqueles 2 objetivos iniciais, de educar a nossa classe, de organizar as mulheres trabalhadoras. Porque para nós não há outro caminho para a nossa libertação que não seja a destruição do capitalismo. Mas também não é possível destruir o capitalismo sem as mulheres trabalhadoras. E é por isso que, para nós, a luta contra o machismo e contra a exploração, elas se dão de maneira combinada, são indissociáveis. Porque esse é o único caminho possível para garantir a nossa vitória. E por isso, para nós,
mulheres da classe trabalhadora, as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, as operárias, as professoras, as funcionárias públicas, o conjunto das mulheres que estão nesse plenário e o conjunto das mulheres que não estão aqui, que estão nas periferias, que estão nos postos de trabalho terceirizado, que estão no setor informal. A unidade que é necessária para que a gente seja vitorioso é a unidade com os homens da nossa classe. Porque é com os homens da nossa classe que a gente vai destruir o capitalismo e construir, de fato, uma sociedade sem opressão e sem exploração. Uma sociedade socialista que, de fato, garanta a libertação de gênero, de raça e também de classe. E é por isso que, para a nossa central avançar, como disseram aqui outras companheiras em outros espaços, para que a gente avance para ser uma central mais feminista, é preciso que a gente avance para ser uma central cada vez mais classista, cada vez mais independente de governos e patrões, cada vez mais coloque para o conjunto dos trabalhadores a unidade necessária, que a gente consiga cada vez mais discutir em cada entidade dessa central, com cada trabalhador que constrói ela, que a luta contra o machismo também é uma luta de vocês, também é uma luta dos homens da classe trabalhadora, porque sem essa unidade, tanto a liberdade das mulheres quanto a destruição do capitalismo estão fadadas ao fracasso. Vamos construir essa unidade, vamos fortalecer a nossa central e vamos colocar para o conjunto das mulheres trabalhadoras uma alternativa de organização classista, feminista e socialista. Obrigada. Em luta contra a opressão, abaixo o machismo e a exploração. Mulheres em luta contra a opressão, abaixo o machismo e a exploração. Obrigada. Agora nós vamos chamar os trabalhadores rurais de Duartina. Senhor Abel. Aí, ó. Companheiro, espera um pouquinho para começar. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Fala, meu nome é Michele. Bom dia, Brasil! Bom dia, povo preto, povo negro! Bom dia a todo mundo, meu nome é Michele. Eu venho de Manaus de pauta de
Amazônia, representar a parte de moradia na Manaus. Somos haitianos, somos negros, somos africanos, somos o mundo inteiro. Somos um povo bem forte, mas um povo negro, não um povo para humilhar, um povo negro, não um povo para maltratar. Somos mulheres, somos um povo livre, somos pessoas que têm liberdade de falar, somos pessoas que não são escravas de ninguém. Eu vou apresentar aqui parte da moradia de Manaus. Meu português não é fácil, mas eu vou falar. Vou falar em nome do meu povo haitiano que está lá na moradia, na Amazônia. A gente está a trabalhar, a gente está a lutar, a gente precisa que você se unido, que todo mundo se unido. Mas se um povo unido, ninguém vai mexer. Se um povo unido, todo mundo vai ter medo desse povo. Um povo negro, um povo africano, um povo haitiano, um povo brasileiro. Somos um povo forte, somos um povo unido, somos um povo da vitória, somos um povo da revolução, somos um povo popular, somos um povo grande. Viva Brasil! Com garra, a casa sai na marra. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Obrigada. Mais uma linda manifestação aqui no nosso plenário. Obrigada aos companheiros do Movimento Popular. E agora nós vamos passar a fala para o nosso companheiro. Bom dia a todos e a todas, os companheiros e companheiras congressistas, nesse terceiro Congresso Nacional da CSP com Lutas. As nossas saudações, nós trabalhadores rurais aqui presentes, pessoas lutadoras, pessoas que no seu dia a dia também, nas suas regiões, luta e luta bravamente contra a exploração, contra a escravidão que a gente vive no campo. E nós compreendemos de que a CSP com Lutas, a gente entende, e estamos aqui, vindo para a CSP, porque sabemos que a única central que demonstrou nos últimos tempos os grandes enfrentamentos com o capital explorador, o capital que agrega tanta riqueza, que é roubado de nós mesmos, porque nós produzimos a riqueza desse Brasil, a classe trabalhadora constrói toda a riqueza que são roubados pelo capital. Nós trabalhamos, produzimos, e eles ficam com a nossa riqueza. Nós entendemos que só a unidade da classe trabalhadora é que nós podemos mudar esse quadro, reverter essa situação no qual os trabalhadores do Brasil todo vivem, uma situação de miséria, uma situação por falta de moradia, que aqui estão as pessoas que lutam pela saúde, professores, enfim, todas as categorias hoje no Brasil é super explorado. E nós, trabalhadores rurais, também não é diferente. Mas nós também lutamos muito lá. E nosso entendimento é de que a gente luta muito, às vezes, pela questão do salário, o emprego. Lutamos, mas o capital continua a nos massacrando, continua a nos explorar, a nos escravizar. Nós entendemos que para poder a gente mudar isso, é a gente tirar da mão desses proprietários, que diz ser dono, para a classe trabalhadora. Porque se nós é que faz a riqueza, nós que sabemos trabalhar, nós que produzimos tudo, para que nós, então, estar na mão desses caras? Nós não dependemos da burguesia, nós não dependemos do capital para a gente viver. Porque nós somos capazes de construir uma sociedade justa, fraterna, uma sociedade sem explorados e sem exploradores.
Nós queremos construir essa unidade. Por isso estamos aqui, porque eu entendo que a classe trabalhadora é uma só. Somos divididos em categorias: metalúrgica, metroviárias, rurais, professores, médicos, né? E por aí vai. Mas, na verdade, somos uma classe. O dia que nós entendermos, nós também de base, levarmos os trabalhadores na base, que a classe é uma só, o dia que eu entender que a luta do sem terra, tão importante essa luta no campo, onde a gente rebenta a cerca, as porteiras, ocupa a fazenda, para tirar da mão do proprietário o meio de produção. Aquilo vem para o trabalhador. Então, nossa luta é que as propriedades privadas, elas sejam propriedade da classe trabalhadora, seja propriedade nossa para produzir alimento saudável, produzir comida para pôr na mesa do pessoal da cidade, de maneira não envenenada, não de maneira como é sendo produzido hoje. Nós queremos tomar isso. O meio de produção tem que estar na nossa mão, porque é nós que faz tudo. Para que então que a gente tem que estar com medo da burguesia, do capital? Porque é nós que faz toda a riqueza desses caras, é a gente que, com o nosso suor, né, é que a gente faz. Então o que nós temos que tomar deles, organizar aqui dentro da CSP, os rurais estão vindo para cá, para ser participante da central, fortalecer a central dentro do espírito combativo, dentro do espírito realmente de unidade, para que nós possamos mudar essa realidade. Não dá mais para categorias simplesmente mudar a realidade da sua categoria. Não tem jeito. O capital hoje é internacional. O capital hoje é mundial. Se o capital mundial hoje estão unidos no mundo, por que nós trabalhadores também, nem aqui no Brasil, nós somos unidos? Então, nós temos que se unir, porque o mesmo patrão dos rurais hoje é o mesmo patrão do metalúrgico, é o mesmo patrão dos bancários, é o mesmo patrão de professor, e por aí é o Estado, e por aí vai. Então, se é o mesmo patrão de todos nós, temos que derrubar. Se o capital é um só, é patrão de todos, nós temos que derrubar o capital. E eu fiquei ontem emocionado, quando eu vi o filme da Revolução Russa, sendo da Revolução Russa, estava olhando e aprendendo muita coisa, aonde os operários, e o importante também que eu vi, é de que começou no meio rural, com os camponeses. Nossos camponeses têm um papel fundamental nessa construção. É muito importante que nós, camponeses, dentro da CSP, para construir a tão sonhada revolução, que é tirar, que é expropriar realmente do capital, tirar do latifúndio as áreas de terra e trazer para a nossa mão, para a mão da classe trabalhadora, para produzir alimento saudável. Nós do campo e cidade tem que estar juntos organizando essa luta, a luta de classe. Eu acho que o trabalhador e a trabalhadora tem que estar junto nessa luta de classe para nós mudar. Porque o dia que nós entender que o sofrimento dos trabalhadores da laranja, da cana, escravizado e mortos todo dia no setor envenenado, é uma luta do homem, também é uma luta de toda a nossa classe, pessoal urbano. Eu acho que aí a gente vai mudar. É isso aí, parabenizar a todos, trabalhadores e trabalhadoras aqui, de que só a unidade muda. E viva a Revolução Russa, e viva a nossa revolução. Nós vamos construir essa revolução. Eu estou convicto, mais do que nunca, a partir do filme que eu assisti, que não é impossível. É possível nós também fazer a revolução aqui no Brasil e tomar da mão, tirar do jugo do capital o que eles fazem com nós. É aí que nós vamos se libertar, é tirando deles. E nós estamos juntos, os trabalhadores rurais estamos juntos nessa luta, queremos vir cada vez mais para cá, encher de rurais aqui a CSP, e ajudar com o metalúrgico, com todas as categorias, fortalecer esse instrumento importante, essa ferramenta de defesa e mudança dos trabalhadores. Muito obrigado aos companheiros e companheiras. A classe trabalhadora unida jamais será vencida. Agora é o Raposão da Nós da Sul. Bom dia aos companheiros, bom dia aos companheiros e às companheiras. Sou o Raposão,
líder de movimento social lá da Zona Sul, São Paulo, Grajaú, Parelheiros, aquela região ali. Companheirada, primeiro é importante dizer que o Nós da Sul é um movimento que luta por moradia, que é parceiro e é um movimento gêmeos do MTST. E tenho orgulho de dizer isso, porque lá no MTST tem companheiros que lutam, que brigam pela moradia, pela educação, pelo transporte, pela a questão do esgoto, da pavimentação, da segurança, que luta pelo direito dos trabalhadores. Então nós somos irmãos gêmeos dos companheiros do MTST. Companheirada, também queria aqui parabenizar, nem cumprimentar todos os companheiros da mesa e parabenizar cada companheira e cada companheiro que está aqui no 4º dia discutindo, tentando achar uma saída para a crise e para as condições que estão colocadas para nós trabalhadores desse país. Nós sabemos e entendemos que está, já não de hoje, mas há muito tempo, instalada uma crise no país que não está fácil de resolver. Mas também sabemos que se nós quisermos, se nós arregaçarmos as mangas, nós podemos resolver a crise nesse país, arrancando cada vagabundo político, cada pilantra que está no Congresso, que está nas prefeituras, que está no Estado, porque aqui tem guerreiro e tem guerreira que não aceita mais ser tratado como um lixo, como rato de esgoto. Por isso, companheirada, está na hora da gente ir para a rua mesmo e arrancar esse bando de político safado, vagabundo, que está no comando desse país. Uma outra coisa, que às vezes deixa nós indignados, vou dizer eu enquanto raposão, que fui 20 anos sindicalista, fui diretor dos sindicatos metalúrgicos do ABC, eu fui 25 anos filiado a um partido que eu acreditava na sigla e acreditava num companheiro lá que dizia companheiro, que um dia viraria presidente e traria a questão de uma solução para a classe menos favorecida do nosso país. Saber quem é o Temer hoje? Quem é hoje em São Paulo? O Geraldo Alckmin? Quem é o Crivella no Rio? Saber quem é hoje dentro de São Paulo? O Dória? Nós sabemos. E aqueles que também colocaram lá, também sabem quem é que está lá. Por exemplo, o Temer, a Dilma sabia quem era já o Temer lá no passado. Já sabia. Pilantou com a classe trabalhadora quando colocou o Temer para ser o seu vice-presidente. E aí vem dizer para nós que sofreu um golpe. Golpe sofre o povo da periferia. Há quase 500 anos nesse país, estamos sofrendo golpe dessa grande elite. Saber quem é esses companheiros que estão hoje na presidência, nos governos, a gente sabe. A gente fica indignado quando coloca um companheiro ou uma companheira acreditando que vai mudar a situação e não muda. Mas meus companheiros e minhas companheiras, eu costumo dizer lá na base, onde eu milito, o seguinte: a gente vota, a gente coloca o companheiro e a companheira lá. Se lá na frente esse companheiro não fizer nada, vamos tirar esse vagabundo, vamos tirar essa vagabunda que está lá. Nós podemos tirar esses caras de lá. Mas para isso, nós temos que acreditar na luta. Eu estou aqui há 4 dias e eu venho falando para os companheiros o seguinte: aqui dentro, nesse congresso, não está o nosso inimigo, não está o nosso adversário. Aqui, nesse congresso, é a fonte
aonde a gente mata a nossa sede de luta. É aqui nesse congresso que a gente adquire experiência. É aqui nesse congresso que a partir de hoje às 14 horas, que a gente vai para a rua, vai para nossas bases, para poder realmente fazer com que as coisas mudem, porque aqui no congresso do CSP com Lutas, nós adquirimos experiência, adquirimos força e vontade para poder mudar esse país, e nós podemos mudar se a gente, cada companheiro e cada companheira começar a fazer aquilo que ele aprendeu aqui. Porque, companheirada, acredite na sua força, acredite na sua luta. Porque aqui cada um de nós, ou seja, todos nós somos CSP com Lutas. Parabéns a cada companheiro e a cada companheira que esteve nesse congresso. Muito obrigado. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro. Antes de passar para o próximo, dá só uns avisos aqui, ó. Delegação da Paraíba vai sair às 16 horas. Tem mais um crachá perdido aqui de Tácito, imprensa. Achou, né? Se alguém encontrou um celular LG marrom claro, deixar nos achados e perdidos. É de criança, foi perdido na creche. Ok, a próxima que vai falar agora a companheira Irene, do Luta Popular. Alô. Bom dia para nós. Eu sou Irene, sou do Luta Popular. Um movimento que ajuda a organizar trabalhadoras e trabalhadores dos setores mais pobres, mais superexplorados, mais precarizados e violentados pelo capital, que fazem parte da nossa classe. E a gente faz isso organizando lutas nos territórios, faz isso organizando lutas em ocupações, lutas contra despejo, lutas nos bairros, nas favelas, onde vive muito precariamente a nossa classe. Mas para nós, essas várias formas de luta não são lutas apenas por uma pauta como a moradia ou a canalização de córrego ou qualquer outra pauta. Para nós, essas lutas são lutas para que o povo possa reconhecer e perceber a força que a sua auto-organização para fazer luta direta e de forma independente tem. E essas experiências de luta, que nós chamamos de pequenas experiências de poder popular, elas acontecem de várias formas. A gente tem aqui alguns exemplos. Por exemplo, quando na Ocupação Esperança, que passou o vídeo agora há pouco, as famílias organizadas em assembleia, coletivamente, fazendo mutirões, reconstruíram e planejaram o seu próprio bairro, definindo onde iam passar as ruas, onde seriam as praças, como resolver os conflitos e quais seriam os próximos passos da luta. É uma forma das famílias se auto-organizarem e construírem um pequeno embrião de poder popular. Quando, em Manaus, a companheira haitiana esteve aqui, mas junto com ela, vários imigrantes venezuelanos, haitianos, colombianos, se juntam aos indígenas dentro do movimento para construir ocupações que rompem com as fronteiras internacionais criadas pelo capitalismo. Quando, por exemplo, em Minas Gerais, que também está aqui, o movimento se articula com outros bairros e comunidades para fazer uma luta contra o genocídio, que é uma verdadeira guerra que acontece nas periferias e que assassinou quase 400 mil jovens nos últimos 10 anos. Mas além dessas lutas, do movimento Luta Popular que está aqui presente, a gente tem várias outras experiências de luta que estão próximas da CSP com Lutas, como a organização dos camelôs, dos vendedores ambulantes na capital de São Paulo, como a questão dos guaranis, que eu queria destacar aqui, porque a luta que os guaranis fizeram ocupando as torres do Parque do Jaraguá, não foi só uma luta ocupando terra. Foi uma luta que deu um recado maior que isso, que foi mostrar que os indígenas, além de ocupar o território, também são capazes de tomar os meios de comunicação e sabem controlar esses meios. E quem estava lá viu a ameaça que isso representou para o sistema.
Isso são alguns exemplos de luta que estão presentes aqui hoje no nosso Congresso. O movimento popular representa mais ou menos 12% a 15% desse Congresso. Ainda, a gente sabe que não é muito, mas para nós é muito importante. Agora, tem gente que acha que é demais. E tem gente que lamenta a falta de outros movimentos que escolheram o campo da conciliação de classes, em vez de valorizar as experiências de luta enraizada na base, de forma independente, que estão se desenvolvendo e se aproximando da CSP com Lutas. Nós acreditamos que essa mesa é muito importante porque ela expressa as várias formas de organização e de luta da classe trabalhadora que a CSP com Lutas acolhe dentro de si. E nós achamos que é preciso avançar nessa unidade. Nossa unidade sindical e popular não pode ser só no nome, ou não pode ser só superestrutural. Ela precisa acontecer na nossa realidade cotidiana, na luta. E acho que nós tivemos nessa última greve geral experiências muito importantes a partir dos comitês, que a gente sabe que os comitês não se aconteceram no Brasil inteiro, mas aonde a gente se propôs a construir, foi possível unir operários, professores, servidores, sem-tetos, indígenas, que juntos fizeram piquetes nas portas das fábricas, trancaram rodovias e puderam, nessa luta, se reconhecer e se identificar como iguais, como um corpo coletivo só em luta. E nós acreditamos que é uma tarefa da Central para construir a alternativa que nós precisamos para os trabalhadores desse país, conseguir reconstituir essa identidade de que nós somos uma só classe. Mas para isso é preciso que a gente possa ter a sensibilidade de acolher novas formas de luta que têm acontecido no nosso país, sobretudo nos setores mais lascados da nossa classe, que tem feito lutas diretas, enfrentamentos, e que tem visto na CSP com Lutas a única alternativa que não capitula a essas saídas que para o nosso povo já se mostraram insuficientes, porque para quem mora na quebrada, a democracia nunca existiu. Para quem tem um filho assassinado pela polícia, nós não vamos defender a democracia, porque a democracia roubada dos territórios indígenas nunca se realizou. Então nós precisamos acolher também, como disse a Preta Lu ontem na mesa que aconteceu, nós precisamos acolher a radicalidade que esse setor traz consigo, para que a gente possa reconstituir essa identidade e mostrar que tem lutas diferentes, feitas por gentes diferentes, que são tão importantes umas como as outras, porque parte dessa divisão sindical e popular não fomos nós que criamos, foi o capitalismo que criou, porque aquele morador da ocupação é o mesmo que vai ser superexplorado ou terceirizado numa fábrica, é o mesmo que vai pegar o transporte lotado e no posto de saúde e não ser atendido, e na escola e os seus filhos não poderem ter uma educação de qualidade. E nós temos experiências assim. Em Osasco, a ocupação ajudou a organizar outros bairros e junto com os professores impediu o fechamento de uma escola do lado da ocupação. E nós achamos que essa é a unidade que nós precisamos fortalecer e avançar na Central, para que a gente possa de verdade unir e organizar os de baixo para derrubar os de cima e acabar com esse sistema capitalista que acaba com as nossas vidas. Ok, companheiros. Ele tem, soubesse a força que ele tem. Durava desaforo de ninguém. O povo unido jamais será vencido. Obrigada, Obrigada. Obrigada, companheiros. Obrigada. No primeiro dia
perderam um cobertor verde quadriculado numa sacola de papel. Quem achar, entregar nos achados e perdidos. Eu vou chamar agora Inaldo, do Moquibon. Bom dia, eu sou Inaldo, mas eu não sou sozinho. Na verdade, sou parte de muitos povos desta terra, povos originários. Sou também parte de muitos povos arrancados da mãe África e trazidos para cá, escravizados. Povos que, ao longo de 517 anos, conhecemos o duro golpe dos capitães do mato, dos bandeirantes. Mas somos povos que continuamos resistindo. Apesar de toda a violência, apesar de toda política de extermínio, de genocídio, os colonizadores, brancos, ocidentais, cristãos, não conseguiram prender o nosso canto da liberdade. E é o canto que continua ecoando pelo mundo afora, o canto dos povos da terra. Nós viemos de tantos lugares, territórios, florestas, das favelas. E somos povos que não temos tempo a perder. Povos que temos muita pressa porque nós conhecemos em cada esquina, em cada caminho, a morte. Ela continua viva e nos rondando. Temos pressa porque nossos corpos continuam sendo atravessados por balas e balas de chumbo. Não são apenas balas de borracha. Camarada Hertz lembrou centenas, milhares de negros e negras assassinados neste país. Nós somamos a isso centenas, milhares de indígenas assassinados neste país pelas balas do mesmo sistema. Nós podemos dizer que os nossos corpos, ao longo de 500 anos, têm sido desenhados pelas balas assassinas do capitalismo. Pelas balas assassinas do capitalismo, no campo, na cidade, para dar lugar ao que esse mesmo sistema chama de progresso, de desenvolvimento, que para nós nada mais é do que um amontoado de corpos atravessados por balas, nada mais é do que rios que agonizam de sede, nada mais é do que florestas destroçadas por mineradoras. Mas tem uma coisa que eles não sabem, porque esse é um segredo nosso. Nós somos sementes. Sementes crioulas, semente cabocla. Esse segredo eles não sabem. E é porque nós somos sementes que, apesar, companheiro Daniel, apesar do brutal assassinato de Dandara, outras ressurgirão. Não nos destruirão.
E eu fico pensando que esse genocídio, ele se deve porque a gente está de pé. Se eles tivessem já conseguido nos manter de joelhos, o genocídio teria terminado. Mas a gente insiste em levantar. Nós estamos de pé e em luta nos muitos lugares deste país, deste continente, do planeta. Nós continuamos de pé. E em nome dos povos originários, das comunidades quilombolas, nós viemos a este congresso porque a gente acredita que nós somos sementes. Os operários das fábricas são semente. Os trabalhadores terceirizados são sementes. Os camponeses são sementes. E a gente quer florestas. Nós não queremos monocultivos, seja ele de soja, de cana. Nós não queremos o monocultivo do pensamento. Nós não queremos pensamento único. E nós viemos aqui, nós estamos aqui, porque nós queremos que esta central, ela seja sindical, ela seja popular e ela seja pluriétnica. Talvez num próximo congresso se acrescente ao P da CSP mais um P para dizer que esta central é pluriétnica. Esta é uma tarefa que eu penso que está colocada para nós. Para terminar, o tempo diz que acabou. Um momentinho só, vou terminar neste momento. Para terminar, não posso sair sem dizer que outros outubros, plenas de manhãs, de sol e de luz, eles já estão acontecendo. Eles não são um projeto de futuro, não são um projeto de futuro, porque as comunidades quilombolas estão retomando seus territórios, porque os povos indígenas estão retomando seus territórios, porque as LGBTs estão explodindo os armários e dizendo: nós estamos aqui. Cada luta dessa é manhã de sol e de luz. São outubros que estão se fazendo com o nosso sangue, com o nosso corpo. Nós colocamos nessa trincheira para fazer explodir outros outubros. Não palavras, disse Mandioca, está ali, não teses, mas os nossos corpos. São os nossos corpos que rasgam a barreira do imperialismo, que rasgam a violência imposta pelo sistema. Quando nós colocamos nosso corpo para ir na fronteira, na trincheira da guerra, de todo dia, na favela, na periferia, lá na aldeia, lá no quilombo. Continuamos com a coragem de quem sabe que é semente, que não morre. Nós não morremos. Nós não morremos. Nós não morremos. Nós continuamos vivos. E continuamos vivos para continuar lutando para que todos os povos, porque essas manhãs de sol e de luz ainda precisam ser construídas em muitos outros lugares. Nós continuamos vivos para isso. E os que morreram, nós conduzimos a sua energia conosco, para que a gente continue nessa luta. Quem é o próximo? Gente, ok, vamos chamar o próximo aqui.
os companheiros que nesse momento de crise está demonstrando uma força e uma experiência para toda a classe trabalhadora. Vamos chamar aqui os 2 companheiros que vai falar pelo SOS Emprego. Companheiro Alexandre, do Rio de Janeiro, e depois o companheiro Eduardo, de Sergipe, lá do Nordeste. Ufa, tem que segurar a emoção, galera. 3 minutos para cada um. Quero saudar essa plenária em nome de todos os trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro. Quero também parabenizar a CSP com Lutas por esse trabalho tão lindo que está sendo feito aqui. Eu, sinceramente, como homem, como chefe de família, hoje eu vou sair desse congresso com a certeza de que aquilo que parece ser impossível para nós vai se tornar possível. Eu tenho certeza absoluta disso. Nós estamos aqui hoje abraçados. Um mora no estado do Rio de Janeiro, o outro mora na região norte do nosso país. E nós somos a prova de que, mesmo em meio a todas as dificuldades, mesmo em meio a todas as mazelas que nós estamos vivendo, nós estamos unidos para lutar por um só propósito, que é defender o direito da classe trabalhadora no nosso país. Nosso movimento SOS Emprego, ele começou a crescer a partir das manifestações que nós fizemos dentro do Polo Petroquímico de Itaboraí, no Comperj, no final do ano de 2014. 2 minutos. Nós fomos rechaçados, jogados para fora, por um governo que se dizia ser dos trabalhadores, mas que a moeda que ele pagou para nós foi contraição e deixou toda uma categoria, toda uma classe de trabalhadores, desempregados, passando por situações que vocês aqui, a grande maioria não sabe. Mas mesmo assim, nós persistimos e insistimos em lutar para mudar a situação do nosso país. Por isso, hoje, eu vim aqui como um delegado. 1 minuto. Eu vim como delegado para poder dizer para todos nós aqui que nós estamos construindo uma via muito importante. Nós construímos um polo que é capaz de derrubar todo esse sistema que tem nos oprimido no decorrer desses anos, como nosso companheiro ali falou. A tarefa da CSP com Lutas é organizar cada um de nós e nos direcionar para que nós venhamos derrubar tudo aquilo que tem nos perturbado até o dia de hoje. Então, companheiros, eu gostaria de pedir que no próximo congresso, se não for um congresso para a gente comemorar a queda desses marginais que se encontram aí no poder, se não for um congresso de comemoração, mas se for um congresso de debate, essa mesa aqui, ela tem que ser priorizada, porque são os movimentos sociais, são os trabalhadores, independente de raça, credo, religião, opção sexual, que faz com que a Conlutas seja grande. Então, meus irmãos, eu tinha muita coisa para me falar nesse congresso, mas pena que nós só temos 3 minutos. Eu espero que lá na frente nós tenhamos um pouco mais para nós passarmos as experiências que nós temos sofrido no dia a dia. Como o companheiro falou ali, o nosso sangue derramado, esse sangue é que vai fazer com que a semente cresça e germine, não só no Brasil, mas também pelo mundo inteiro. Ok, companheiro. Pessoal, bom dia. Meu nome é Eduardo, sou do estado de Sergipe. Como nossa amiga Alexandra aqui falou, sou do SOS Emprego Sergipe. O que é que a gente queremos? A gente não quer que o SOS Emprego ele acabe no Rio, em São Paulo ou só no estado de Sergipe. A gente queremos colocar em todo o Brasil, para juntos unificarmos e fazermos SOS Emprego Brasil. É só assim que esse dono de empresa, dono de indústria vai ouvir a voz do trabalhador. Entendeu? A gente está aqui para somar, fazer o máximo pelo trabalhador brasileiro, não só de Sergipe, não só do Rio, não só de São Paulo. É uma honra para a gente aqui, estar aqui nessa bancada aqui. Quero agradecer também a participação do nosso colega aqui,
que está aqui conosco, a CSP com Lutas. Esse ano agora vai fazer 11 anos. Parabéns para vocês da CSP com Lutas. E que a gente está como todos vocês aqui. Eu estou muito como se diz, emocionado fazer parte dessa festa, cara. Porque primeira vez que a gente viemos aqui, fomos convidados pela CSP com Luta, através de nossa amiga Giovanni e Léo. Obrigado e é só isso mesmo. Vai terminar aqui, vai passar um vídeo e vai instalar outra mesa. Tá. Só um minutinho. Lutar, crescer, operários no poder. Lutar, crescer, operários no poder. Jordano está sendo chamado aqui embaixo, por favor. E a próxima mesa, quem for compor já pode se preparar, que a gente já está caminhando para a parte final dessa primeira. Alguns recados. O primeiro é que todas as coisas de achados e perdidos que estão sendo trazidas para cá, a gente orientou que fosse levada aos achados e perdidos e pedir para que, se tiver mais algum achado e perdido, seja levado ao balcão dos achados e perdidos, que fica ali no último balcão à esquerda daqui. Agora a gente vai chamar o Lobão do Sinasef. Bom dia, camaradas, companheiros e companheiras. Sou Davi Lobão, sou membro da SEM, representando o Sinasef. Nós estamos aqui para fazer a fala em defesa do serviço público. E é importante localizar essa categoria importante de servidores públicos. Nós não somos dádivas, nós não somos marajás. Nós somos uma categoria forjada e construída na luta dos trabalhadores mundialmente, quando, iluminados e animados pela Revolução Russa, desenvolveram em todo o mundo uma exigência da educação, da saúde, da assistência social. O capitalismo, para não perder os seus dedos, cederam alguns anéis à dura luta que mundialmente era desenvolvida. E aí surgiu o que eles chamavam de Estado do Bem-Estar Social. Foi aí que surge essa categoria de trabalhadores. E essa categoria de trabalhadores, que tem um dever importante na sociedade, de atender os trabalhadores, os filhos dos trabalhadores, a comunidade mais pobre, na educação, na saúde e na assistência social, está vivendo neste momento um grande ataque. E o ataque que nós estamos sofrendo é um ataque do capitalismo. O neoliberalismo, desde o governo Collor, passando por Itamar Franco, por FHC, pelo senhor Lula da Silva, por a senhora Dilma Rousseff, todos nos apelidaram de alguma coisa: marajá, vagabundo, privilegiado, para destruir as forças de trabalho, precarizar o nosso trabalho. O que é que está por trás disso? Está o desmonte do serviço público que atende às comunidades mais carentes desse país, ao filho do trabalhador. Porque esse discurso de minimizar o Estado é, na verdade, o ataque aos nossos direitos. O direito do povo pobre, do povo trabalhador, da mulher negra, do povo atendido pelo Estado. Porque o mesmo governo que fala em minimizar o Estado, pessoal, no seu famigerado emenda constitucional 95, aquela que congela os gastos públicos por 20 anos, não fazendo com que a gente invista em educação, em saúde, em assistência social, em casas populares. Essa mesma emenda constitucional cria empresas estatais, as chamadas empresas estatais não dependentes. Sabe para quê? Para tirar dinheiro do investimento público e passar para os banqueiros,
Então, esse mesmo Estado que está sendo atacado no atendimento da necessidade mais primária da sociedade, está sendo fortalecido para atender os interesses do capital. Então, nós, servidores públicos, temos uma tarefa de convencer cada um cidadão de que a luta que é travada no Rio Grande do Sul, com uma belíssima greve neste momento, que é a luta de resistência dos servidores públicos federais, é a luta em defesa do Estado que atenda à necessidade básica do trabalhador, do filho do trabalhador, do setor mais pobre dessa sociedade. Quando eles nos atacam, eles atacam o serviço público. E aí, companheiro Inaldo, quando você falou aqui, bem falado, de que o camponês é uma semente, de que o operário é uma semente, que os quilombolas são sementes, os servidores públicos também são sementes. São sementes que vivem do trabalho e da construção de uma nova sociedade. Para isso, companheiro, nós precisamos dizer categoricamente que hoje está em curso, nesse país, um dos maiores ataques ao serviço público já visto na nossa história. A destruição da educação, da saúde, da assistência social. A reforma da Previdência é exatamente isso. É a destruição da Seguridade Social, uma das maiores conquistas da classe trabalhadora, mundialmente falando. E eles estão fazendo isso porque eles querem uma sociedade para poucos. Então, companheiros e companheiras, a defesa do serviço público é a defesa do servidor público. Os ataques que ele faz contra os servidores públicos é o ataque que ele faz ao serviço público que atende à sociedade mais carente, aos trabalhadores, aos filhos dos trabalhadores. Nós precisamos convencer a sociedade de que é preciso abraçar essa bandeira. Diversas iniciativas estão sendo chamadas pelos fóruns nacionais, pelos fóruns regionais. Parabéns a cada servidor que se coloca na rua lutando em defesa do seu emprego, do seu salário e da sua instituição. Parabéns a todos aqueles que fazem a resistência, porque a luta do servidor público tem que ser abraçada por todos, pelos moradores de bairro, das periferias, dos negros, porque nós somos aqueles servidores que atendemos a essa comunidade. E eles querem destruir isso para colocar ainda mais a gente na miséria. Viva a luta do servidor público, viva a luta dos trabalhadores, viva a nossa resistência. Servidor público é a defesa do serviço público. Obrigado, companheiros. Próxima é a companheira Pamela, da ANEL. Cadê ela? Bom dia a todas e todas. Eu sou a Pamela, lá do Rio de Janeiro, sou estudante da UERJ. Quero primeiro dizer que a gente está muito feliz de estar participando aqui. A gente da ANEL, desde o princípio, construímos a CSP com Lutas, somos a juventude da CSP com Lutas e achamos que é muito importante e estratégico a aliança operária estudantil e aprendemos muito com cada companheiro que estão presentes aqui nesses 4 dias de debate. Em vários GTs e aqui nos painéis foi discutido sobre a conjuntura nacional e internacional, no momento de crise do capitalismo e não diferente da realidade dos trabalhadores, a juventude também vem sofrendo muito com duros ataques da burguesia, dos patrões, de todos os governos. Isso significa que para a juventude é muito penoso hoje, para a juventude filho da classe trabalhadora, da juventude preta, da juventude dentro das favelas, a dura realidade que está sendo imposta. A crise está batendo nas nossas costas e é por isso que hoje dentro das favelas a juventude é assassinada. E é por isso que hoje a juventude não tem nem o direito de pensar em entrar numa universidade pública, porque existe um filtro do vestibular que impede os mais pobres de estar lá dentro. E é por isso que a culpa é do governo. Não só de um governo de agora, do governo Temer, que vem aprofundando, mas desde antes do governo Dilma, que já vinha cortando da educação, que já vinha nos atacando duramente. E por isso,
a gente está dizendo que se de um lado tem uma burguesia feroz que vem nos atacando, não podemos nos enganar. Se existe um muro que quer nos calar, que quer colocar a mordaça na voz dos secundaristas, dizendo que a gente não pode se organizar, de um outro lado, existe uma juventude que ousa lutar. Existe uma juventude que se levanta contra tudo isso. Uma juventude que mostrou para a tese da onda conservadora que quem ficou olhando para ela levou caixote com a onda dos secundaristas que ocuparam o Brasil todo. A gente disse para os conservadores, vamos explodir os armários. As mulheres disse, aqui nós não aguentamos mais a cultura do estupro e tomaram as ruas. Essa juventude, é essa geração que vem mudando a situação do país. Queremos dizer que para a juventude é muito importante a luta em unidade com os trabalhadores. Nas ocupações das escolas nós tivemos muitas vitórias, vitórias inclusive econômicas, das nossas pautas. Mas mais do que isso, a gente aprendeu e avançou a consciência de que ao lado dos nossos professores, ao lado da classe trabalhadora, é que a gente avança. A gente entendeu que quando a gente tomava as nossas escolas, era assim que a gente podia provar que é possível tomar também o poder nesse país e é possível tomar as fábricas e controlar a produção. Porque para nós não adianta só limpar a poeira de uma estante que tem por sua essência uma estrutura podre. Para nós não adianta reformar e embelezar o capitalismo. Aqui é um sistema podre que nos desumaniza, que faz a gente, os de baixo, passar por várias situações. E é por isso que para nós não adianta só lutar nas escolas, só avançar. É preciso destruir esse sistema que nos oprime cotidianamente. E a juventude aqui está dando um passo muito importante. É preciso fazer uma saudação aos novos companheiros que se incorporaram à CSP com Lutas, porque isso é um passo fundamental para a reorganização do movimento estudantil. Aos companheiros do Juntos, aos companheiros do Mais, que agora estão da Juventude à Fronte, que agora chega para se incorporar. Mas também, se teve muita luta da juventude, é preciso deixar claro que a direção foi um tique. A direção foi traidora da UNE. Ela que atravancou diversas lutas das universidades e das escolas. E não podemos deixar de falar isso. Se hoje também o MBL, que é um setor conservador, que é um setor nojento, que tenta colocar as ideias mais barbárias possíveis aí na disputa da juventude, isso também se cresceu lá no governo Dilma. Foi lá no governo do PT, quando disse, por exemplo, que a gente não ia discutir a questão da sexualidade e de gênero dentro das escolas. Foi lá que esse setor cresceu. Mas nós estamos à disposição de se enfrentar politicamente e, se for preciso, fisicamente com esses setores, porque não vamos aceitar a juventude entendeu, fundamentalmente, que não aceitamos burocracia, que a nossa luta a gente atropela quem tiver que atropelar. E junto com os trabalhadores a gente vai transformar esse país. E por isso é muito importante colocar, assim como a CSP com Lutas vem discutindo, a questão da reorganização do movimento. É muito importante a gente continuar com a nossa independência de classe. E por isso respeitamos a posição dos companheiros que também estão aqui presentes e achamos muito valoroso, mas respeitamos a decisão deles de hoje fazerem parte da União Nacional dos Estudantes. Mas nós achamos que é um equívoco. Nós achamos que é um equívoco os companheiros comporem ainda essa entidade que vem atravancando a luta dos estudantes. Mas achamos que é possível seguir adiante daqui com esse primeiro passo fundamental e seguir as lutas independentes. É preciso construir a CSP com Lutas nas bases. Vamos levar para os DCEs, para os centros acadêmicos. Essa é a nossa proposta, que os centros acadêmicos e os DCEs construam a CSP com Lutas e que assim a gente avance e queremos fazer esse chamado para todos os companheiros. Obrigada.
1, 2, 3, 4, 5 mil. E viva a Aliança Operária Estudantil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. E viva a Aliança Operária Estudantil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. E viva a Aliança Operária Estudantil. Só antes de chamar o próximo, as pessoas que estão aplicando o questionário de pesquisa pediram, por favor, para todo mundo entregar no balcão ao lado do credenciamento. É muito importante, porque pode ter várias estatísticas do que foi esse congresso da CSP com lutas, então pedi para todo mundo preencher e entregar lá. Agora é a Camila do Juntos. Bom dia, companheiros, bom dia, companheiras. Queria iniciar minha fala dizendo que é uma alegria o Juntos estar presente nesse congresso da CSP com Lutas. É o meu primeiro congresso, é o primeiro congresso do Juntos como delegado desse congresso vitorioso. Dizer aqui a vocês que participar desse espaço é encher o peito de esperança, de acreditar que é possível sim reorganizar a esquerda, que é possível sim enfrentar a burocracia sindical e que é possível sim sonhar com um futuro diferente para o nosso país. Queria dizer a Pamela, da ANEL, de que não é só um pequeno reforço de 2 movimentos que entram aqui na CSP com Lutas. Queria saudar em nome da Vicky, que é do Afronte e é diretora da Uni. Queria saudar em nome da Gabriela. Queria saudar em nome do Adriano, que são do Juntos e que são diretores da Uni. Que quem entra aqui nessa entidade compõe o campo da oposição de esquerda da Uni e que está em cada trincheira de luta, que está em cada trincheira de organização da luta da juventude com os companheiros da ANEL. Não houve um ato, não houve uma eleição que a gente não tivesse participando junto contra essa burocracia stalinista que dirige a entidade da União Nacional dos Estudantes e que não nos representa. E que é por isso que nós aqui somos todos, e com muito orgulho, pela primeira vez, queremos encher o peito para dizer, nós somos todos CSP com lutas. E é essa a nossa força, e é essa a nossa unidade aqui. A crise do regime é brutal. A crise do regime corrói todos os dias os nossos empregos, os nossos postos de trabalho. Essa crise precisa ter resposta. E eu queria aqui relembrar que aqueles que dizem de maneira unilateral que existe uma reorganização da direita, que existe um ascenso conservador no nosso país, essas pessoas que olham somente para os Trumps da vida, essas pessoas que olham somente para Temer, essas pessoas que olham somente para Bolsonaro, eu queria convidar que todas elas pisassem numa escola secundarista para perceber que não existe somente a reorganização do lado deles, que do lado de cá, a juventude ocupou e revolucionou o movimento estudantil e revolucionou por baixo, foi pela base, foi ocupando escola, foi construindo a greve internacional das mulheres, que nós fizemos muita e muita luta esse ano. Queria aqui agradecer a 3 sindicatos em especial. Nós somos da juventude e tivemos muito orgulho de construir o dia 29 de novembro de 2016. Mas nós não construímos sozinhos. Nós fizemos de Brasília o palco das ocupações do país. Mas só foi possível porque nós tínhamos os companheiros do Sinasef, porque nós tínhamos os companheiros da Fazubra, porque nós tínhamos os companheiros do Andes, construindo junto conosco aquela que foi a primeira porta de resistência ao governo ilegítimo, golpista de Michel Temer. Esse governo encontrou nos estudantes a sua primeira trincheira de resistência. E 2017 não parou por aí.
2017 fortaleceu aquela que nós acreditamos que é a fundamental unidade para colocar em prática os nossos sonhos revolucionários. Nós construímos uma grande greve geral e eu tenho orgulho de dizer que aqui na CSP com Lutas está presente a juventude piqueteira, a juventude que vocês podem contar, que vai estar dividindo panfleto, piquete, que vai estar nas portas das fábricas, no metrô, aonde foi preciso, para enfrentar essa reforma trabalhista, essa reforma da Previdência, que vem retirar o nosso direito ao futuro, o nosso direito a construir, de fato, uma sociedade onde a nossa juventude possa ter acesso ao emprego, ter acesso à saúde, ter acesso à educação. Eu queria terminar a minha fala, para concluir, dizendo que, se aqui me enche o peito de esperança participar desse congresso da CSP com Lutas, queria dizer que nós não bastamos apenas em nós mesmos aqui. Se aqui está aqueles que são linha de frente, e eu tenho certeza que mesmo quando nós fazemos unidade ampla, unidade de ação com todos, nós somos necessários para burlar o bloqueio, para fazer o dia 24 de maio acontecer. E naquele dia eu tive muito orgulho da CSP com Lutas, porque foi o carro de som da CSP com Lutas, foram os trabalhadores da CSP com Lutas que burlaram aquele bloqueio e garantiram aquele dia ser um dia de resistência, ser um dia de linha de frente, ser um dia onde os trabalhadores ali saíram de cabeça erguida, porque não vão abaixar a cabeça para governo nenhum. Mas, companheiros, é necessário ampliar a resistência, é necessário que a gente saiba que do lado de lá, do lado de fora desse congresso, existem muitos companheiros valorosos que também querem dividir trincheiras de resistência conosco. E é por isso que as 6.000 famílias que fazem parte da ocupação do MTST em São Bernardo são nossas aliadas, sim. São nossas aliadas, porque estão enfrentando da maneira mais dura, da maneira de peito aberto, enfrentando para ter um acesso a um direito básico, que é o direito à moradia. Ampliar a resistência é fundamental para que a gente consiga construir uma alternativa política que condense todas as lutas sociais que nós estamos construindo. Enquanto houver luta, há esperança, e eu tenho certeza que onde estiver luta, a CSP com Lutas estará. Contem conjuntos, nós estamos muito felizes de poder estar aqui nesse congresso. Uma saudação a todos e agradecer a maneira carinhosa que nós somos recepcionados aqui. Vamos à luta juntos. Na América inteira, aqui está presente a juventude piqueteira. Aqui está presente a juventude piqueteira, nas ruas, nas greves, na América inteira. Aqui está presente a juventude piqueteira. Companheiros, nós vamos passar agora para o último palestrante. E eu gostaria, pedir aqui para fazer essa ação, porque para a gente é um grande prazer estar aqui conosco, essa figura, que é um lutador resistente, e muita resistência aí em defesa da Amazônia, em defesa dos trabalhadores que vivem distante de nós, mas estamos aqui conosco aqui. Asmarino. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu gostaria de iniciar fazendo um esclarecimento da década de 40 e da década de 70. Na década de 40, pegaram 90 mil nordestinos, lá do Ceará, do Nordeste do Brasil, e jogaram na Amazônia. Na década de 60, os militares assumiram, deram golpe nesse país. E logo em seguida, o IBGE lança aquelas estatísticas das populações, chamado o zoneamento do Brasil. E aí, nesse zoneamento,
foi considerado que na Amazônia nós não existia. Só que na Amazônia tinha muitas nações de pessoas vivendo lá dentro. Chegou mais 90 mil famílias de nordestinos. A Amazônia, portanto, estava cheia de gente. Nações indígenas de muitas espécies, e foi aí que os indígenas, os nordestinos, e nós que já estava lá, os caboclos, a gente começou a perceber a chegada de um pessoal do sul do Brasil, mandado pelos militares, dizendo que a Amazônia era um vazio demográfico e que precisava ser ocupada para o progresso e o desenvolvimento. A gente até lá, ninguém sabia o que diabo era progresso. Para nós, tendo a comida, tendo a paz, para nós isso era progresso, era desenvolvimento. Só que nessa época lá, 100% dessa população era analfabeta. Não tinha nem documento, não tinha escola, não tinha saúde, não tinha nada. Mas veja o que aconteceu. Na década de 70 a 75, até 78 a 80, 10 pessoas no estado do Acre se apropriaram de 8 milhões de hectares de terra. O estado só tem 15 milhões. E o movimento foi se levantando, nós fomos enfrentando, nós fomos tendo nossas casas incendiadas, nós fomos tendo companheiros e companheiras assassinadas, nós fomos vendo as famílias indígenas sofrer o genocídio, nós fomos acompanhando a violência a um povo pobre, sem ter nem contato com a cidade. Onde eu moro até hoje, não tem luz elétrica. Não tem luz elétrica, não tem água encanada, não tem escola de ensino fundamental. Eu nunca entrei numa escola para dizer assim, vou estudar. Aprendi a estudar pedindo um ao outro. Mas a necessidade do movimento exigiu que todos os dirigentes daquela época tinham que aprender a ler para a gente ler o que estava escrito nos jornais, que a ditadura publicava e chegava lá e dizia, vocês estão desobedecendo às ordens. Vocês estão desobedecendo a lei. E nós dizia, foda-se lei. Nós queremos... O que nós queríamos naquela época? A gente queria ter o direito de ficar na nossa colocação de seringa, na nossa terra, na nossa floresta. E aí eles se acamparam quando a gente da véia chegava pinhão para derrubar grandes extensões de floresta. E aí foi se fortalecendo o movimento na década de 60. E passou para a década de 70. E o tiroteio começou de lá e começou de cá. E foi... No final da década de 80, nós demolimos o latifúndio no estado do Acre. Nós avancemos tanto, eles mataram mais quase 200 dirigentes importantes. Expulsaram mais de 40 mil famílias para a Bolívia. Jogaram outros tantas 50 mil de famílias na periferia da cidade. Mas a gente fez escada um por outro. Nós não tinha outra opção. A gente ou tinha que lutar para defender o nosso território, ou tinha que lutar. Nós não tinha saída. Então foi isso que nós choremos, nós triunfemos, nós levamos a vitória, nós fizemos. A nossa principal tática de luta era os empates. Quando eles vinham para expulsar, nós fizemos aliança índio e seringueiro. Então nós tiramos alguns pontos que era comum para unir essa luta. Que era, os seringueiros precisavam da mata e os índios também. Os seringueiros queriam educação e os índios também. Os seringueiros queriam saúde e os índios também. Então nós dissemos, vamos fazer uma aliança dos povos da floresta. E com essa aliança, nós conseguimos criar as reservas extrativistas, que foi uma proposta de reforma agrária sobre o controle dos trabalhadores, sem título de propriedade. E hoje, nós estamos fazendo essa proposta. Por quê? Nós temos que fazer essa aliança camponesa com indígena, com quilombola, sabe? Está na hora da gente começar a fazer algumas experiências daquilo que nós vivemos lá no Acre. Nós estamos querendo uma revolução, não estamos? Estamos. Então é importante que cada um pegue naquela arma que viram no filme e comece a aprender a atirar, porque nós vamos ter que usar isso para derrubar o sistema.
nós não teremos saída se a gente não fazer a revolução. E nós temos a experiência que com o sistema só vai se for na brutalidade, porque eles não conhecem outra língua. Nós temos que atacar suas estruturas. Lá nós derrubamos torre de comunicação, a gente destruiu tudo que foi dos fazendeiros, mas eles respeitam. Nós expulsamos a Bordão do Acre, que é um dos frigoríficos maiores desse país, mas não sobreviveu ao movimento dos seringueiros. Então eu gostaria aqui de dizer que a história da gente vir aqui se preocupar com a eleição de 2018, gente, isso é conversa para boi dormir, sabe? Querer achar isso é uma preparação para votar no Lula no segundo turno. Então nós temos que acabar com essa ilusão. O que nós queremos é fortalecer os quilombolas, fortalecer os menosprezados que estão sendo massacrados pela injustiça desse sistema. Vamos à luta, companheiro. Vamos unir campo e cidade. Vamos unir seringueiro, quilombola, vamos iludir índio e juntar estudantes, juntar os homofóbicos, juntar os LGBT, juntar todo mundo. O sistema, para nós, a dor é uma só e o gemido é o mesmo. Então, vamos à luta, a luta é nossa e a luta começa aqui. Revolução, revolução, reforma agrária, a luta até a vitória final. Ok, obrigada, gente. Obrigada, gente. Olha, quem quiser assistir mais, o Osmarino falando, e outros atores, que ele é um ator importante do filme, que a Lide produziu, que foi colocado ontem aqui, compre o filme e assista mais Osmarino. Tá bom, só um minuto, peraí. Pessoal, agora nós vamos encerrar essa mesa. A gente quer agradecer e quer dizer o seguinte para esse plenário bonito que está aqui hoje, aproveitando a fala de vários companheiros que estão colocados aqui. Aqui hoje a gente sai dessa mesa com mais um outubro que se realiza, iluminado pela negra luz dos trabalhadores e pela força das vozes que foram caladas durante centenas de anos, mas que são as vozes que hoje arrebentam a porta e ainda vão fazer cair a casa do capitalismo. Muito obrigada. A voz dos oprimidos ainda será a voz dos dirigentes de um Estado socialista operário. Eu queria pedir para que todo mundo se levantasse e fizesse uma grande salva de palmas a essa mesa que foi extremamente representativa e que demonstrou o amplo caráter dessa central como não existe em nenhuma outra. E para fechar, nada mais justo do que a gente terminar com uma grande palavra de ordem de unidade. É sindical, é popular, CSP com luta está na rua para lutar. É sindical, é popular, CSP com